Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E hoje, um cuidado especial com o coração. E está aqui comigo, doutor cardiologista, doutor, fica à vontade. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa Cidade na TV. Está escutando as asneiras como meu assistente aqui está falando. Veja como eu sofro, doutor, como eu tenho que ter um coração forte para aguentar isso todos os dias. Para resistir a isso. Para resistir a isso. Fiz consultas com o doutor hoje. Anderson, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui no programa Cidade na TV, e poder esclarecer um pouquinho da dúvida em relação aos problemas do coração. E o doutor que é professor universitário, da aula de Universidade Positiva, né? Sim. Já vem com um belo trabalho e especialidade cardiologista. Trouxe aqui até algumas veias para mostrar. Exatamente. Até assustando. As minhas devem ser assim, né? Eu imagino que sim, porque você é jovem, porte atlético né? e tal, então provavelmente a sua deve ser dessa característica aqui, né? Essa aqui seriam as veias, né, doutor? Isso, essa aqui seria, na verdade, a artéria, né? Artéria. A artéria é que leva o sangue e a veia é que traz o sangue, né? Então, esse daqui é uma representação esquemática das artérias que pode ser do coração ou pode ser uma artéria cerebral, né? Sim. As doenças cardíacas, né, são as doenças que mais matam as pessoas depois dos 50 anos. Antes dos 50 anos, o que mais mata hoje é violência, né? Homicídio, acidente de trânsito. E depois dos 50 anos, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares e depois os cânceres, né? E para que a gente tenha uma boa saúde, tenha uma longevidade, é fundamental que a gente passe a cuidar já desde cedo. Desde cedo, né? Não deixar para chegar nos 50 e querer cuidar do coração, que daí já está meio tarde, né, doutor? Então, é necessário que, hoje em dia, a gente tem um grande problema, né, e isso vem aumentando, né, que é a questão do excesso de peso, sedentarismo, né? A gente já conhece a grande maioria dos fatores de risco que provocam a doença cardíaca, né? A doença cardíaca mais comum é a doença do infarto, né? A doença que a gente chama de doença isquêmica, que eu trouxe essas representações aqui para mostrar, né? Então, essa aqui é uma artéria normal, né? E aqui uma artéria já com uma plaquinha de gordura, a famosa placa de aterosclerose, né? O que está associado à formação dessa placa aqui é a idade, o envelhecimento, o fato de ser homem, né? O homem tem um risco maior de ter esse tipo de doença. Nós somos azarados por causa disso? Só por ser homem já tem predestinado a ter... Já tem um risco maior do que as mulheres. As mulheres também têm, mas elas geralmente começam numa idade um pouco mais tardia. No homem, esse risco aumenta a partir dos 40 anos. E na mulher, geralmente, esse risco aumenta a partir dos 50. Isso com uma tendência de modificar, porque as mulheres, hoje em dia, também estão indo para o mercado de trabalho como homens, estão estressadas igual o homem, né? Estão fumando. E até a liberdade mesmo da mulher vem crescendo muito e a mulher anda ocupando espaços, né? Não só no trabalho, mas a gente vê também muitas mulheres em bares, cerveja, enfim, bebendo, consumo de álcool, consumo de cigarro, que também acredito eu, que seja um dos grandes motivos que leve o homem a ter essa antecipação, né, com relação à mulher. Tem também alguma explicação que é de origem do hormônio, enquanto a mulher ela está no período que ela está menstruando, ela teria uma certa proteção do ponto de vista hormonal. Agora, sem sombra de dúvida, há necessidade cada vez mais da gente controlar o excesso de peso, a pressão alta, o excesso do cigarro, né? Cada vez mais as pessoas estão sedentárias. Tem um estudo do Ministério da Saúde que chama Vigitel, que é um inquérito por telefonema, né, que o Ministério da Saúde faz anualmente para identificar a presença desses fatores de risco, né? Para você ter ideia, em torno de 50% da população é sedentária, não faz nenhuma atividade física, né? E aí, associado ao sedentarismo, um padrão alimentar ruim, às vezes alimentações ricas em teor de sal, rica em gordura, né? Fazendo com que as pessoas venham a ter um excesso de peso e, consequentemente, vai aparecendo pressão alta, né? E o cigarro é um outro fator de risco muito importante. Então, somado ao estresse que a gente vive, a violência que a gente vive no trânsito, violência urbana, então tudo isso vai culminar, claro que tem um componente genético, então tem uma série de fatores, né? Tem a questão, então, ambiental, aí, que é a própria poluição ambiental está relacionada também com doença cardíaca. Então, esses fatores, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, o sedentarismo e o cigarro, vão desencadeando essa plaquinha aqui, né, que chama placa aterosclerótica, que essa placa vai obstruindo a artéria, né? E aí, o que ocorre é que essa placa
ela pode sofrer uma ruptura pela própria passagem do sangue. Sim. E aqui essa figura mais escura aqui é um trombo, que é um coágulo. Um coágulo do sangue. Um coágulo de sangue. Inclusive, pelo que a gente vê aqui, está interrompendo a passagem. Exatamente, interrompe a passagem. Interrompendo a passagem, o que acontece? A artéria para de irrigar o músculo cardíaco. Uhum. Se você dá uma olhadinha aqui nessa maquete do coração, a gente tem no coração duas principais artérias. Uma artéria que irriga a parede anterior e lateral do coração e outra artéria que irriga a parede inferior, né? Então esse processo vai ocorrendo dentro dessa artéria do coração. E aí ele entope essa artéria. Se ele entope essa artéria, essa região do coração vai ficar sem oxigenação, sem nutrição. E isso é o chamado infarto do miocárdio, né? Que geralmente está associado com sintomatologia de dor no peito, falta de ar. E a dor no peito é uma dor muito típica, dor no peito, irradiação para braço. Às vezes a pessoa sua frio, tem náusea, né? Às vezes o infarto ele pode dar manifestações atípicas. E aí isso é importante que a população esteja atenta. Principalmente na mulher, a mulher tem sintomatologia mais atípica do que o homem. Normalmente o infarto cursa com a dor no peito, tipo pressão de forte intensidade ou moderada intensidade, com irradiação para o braço, né? Ou irradiação para o pescoço. Mas quando é infarto da face inferior do coração, dessa região aqui da coronária, às vezes a pessoa pode ter uma dor como se fosse uma dor de estômago. Então, não raro, às vezes a gente atende pessoas no pronto-socorro com a queixa de dor no estômago, uma sensação de dor no estômago, quando na verdade não era dor do estômago, era dor de infarto da face inferior do coração, né? E agora eu vou pensar em causa própria, doutor. Sim. Minha esposa, ela vem há algum tempo assim, falando, principalmente à noite, mesmo que ela não se alimente de forma demasiada, que ela se cuida mais do que eu na alimentação, e ela alega várias vezes que tem problema, dores no estômago, até muito forte. Ontem não, no final da semana passada, chegou os exames, ela não tem nada no estômago. Isso poderia, então, ser alguma coisa relacionada com o coração? Isso... Sim, claro, a princípio, sim. Nesse sintoma, conforme o senhor falou. Até pode, né? O que a gente faz aí, a gente avalia o perfil de risco. Então, depende da idade que ela tem, né? Se ela tiver uma idade maior que 45, 50 anos, aí a gente começa a ficar mais um pouco preocupado. Se ela tiver... Quanto mais fatores de risco ela tiver, como pressão alta, colesterol alto, o cigarro, né, histórico familiar, aí então é uma hipótese que a gente precisa afastar, né? Então, se ela tem uma dor, que é uma dor como suspeitada, né, como dor de estômago, e o estômago está completamente normal, né, se fez uma endoscopia e não achou nada, a gente tem que pensar na possibilidade cardíaca, mas aí precisa de uma avaliação de um mais cardiologista, concreta. né? Agora, um detalhe que é importante falar. comentar é que, às vezes, a dor de estômago não tem muita correlação com o achado da endoscopia. Às vezes tem muita gente que tem muita dor de estômago, faz endoscopia, está normal, mas de fato era dor de estômago também. E às vezes tem gente que não tem sintoma e tem uma úlcera, faz uma endoscopia e descobre uma úlcera. Exato. Bom, estou aqui conversando com o médico cardiologista Luiz Henrique e estamos conversando aqui sobre problemas do coração, dores do coração, enfim, trazendo aqui algumas dicas. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais para você que está nos acompanhando. Voltamos com o programa Cidade na TV e hoje eu entrevisto aqui comigo o Dr. Luiz Henrique, que é cardiologista, falando sobre problemas do coração. Eu quero falar para o doutor, nossa equipe foi às ruas e trouxeram algumas dúvidas do pessoal que encontraram na rua. Vamos ver algumas perguntas, doutor? Vamos lá. Então vamos lá. Pressão baixa faz mal para o coração? O cigarro, sem sombra de dúvida. O cigarro, ele é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, para a formação daquela placa de gordura que a gente mostrou há pouco, né? Tem um estudo feito em vários países que avaliou esses fatores de risco. E ele mostrou que o cigarro, ele é um dos principais fatores. Se você, por exemplo, entre tratar a pressão alta ou parar de fumar reduz mais o risco de formar a placa ou de ter um infarto do que tratar a pressão alta. Imagine, né? Nossa, e tratar a pressão alta implica em tomar remédio todo dia e ter o custo de aquisição do remédio, né? Tem, às vezes, efeitos colaterais do remédio. Então, parar de fumar é uma intervenção muito importante, só que a gente sabe que não é fácil. Não né? é muito Porque fácil. o cigarro é uma dependência química, não é uma questão de falta de vontade ou de falta de caráter, não. O cigarro é uma dependência química e psicológica, né? Que a pessoa desenvolve dependência da nicotina e dependência do hábito em si de fumar. É que também, doutor, eu vejo assim, algumas pessoas que eu conheci, além
Quando para de fumar, dá um excesso de peso, que também pode ser prejudicial. Né? Não que a pessoa não vá parar de fumar por causa do excesso de peso. Sim. Para de fumar, começa a fazer uma atividade física, enfim, e com certeza vai ter uma melhora do seu organismo. Né? Sim, legal. Nós temos mais perguntas? Qual a próxima pergunta? Doutor, o que é sopro no coração? Sopro no Sopro coração. no coração. Olha lá, o Ziquinho sabe. Ziquinho, É assim. sopra Ziquinho. É assim. Exatamente Esse é o isso. sopro no coração. Exatamente isso. O sopro no coração é um barulho, é um som que acontece pela passagem do sangue nas válvulas cardíacas. Né? Então, o coração ele tem 4 válvulas, 2 válvulas entre os átrios e os ventrículos e as válvulas na artéria pulmonar e na aorta. E essas válvulas servem para que o sangue tenha uma única direção, né? Seja unidirecional, para o sangue não voltar. O coração só bombeia para frente. Né? Então, quando o sangue passa por essas válvulas, ele pode fazer como o Zequinha, pode fazer um sopro. Né? Eu costumo exemplificar para os pacientes que quando a gente vai molhar as plantas, vai molhar a horta, você põe o dedo na ponta da mangueira, faz um barulhinho, aquele é um sopro. Né? A grande questão é que a gente precisa diferenciar o que é um sopro normal, um sopro fisiológico, né, de um sopro que é patológico, que pode representar uma doença no coração. Em idade escolar, né, a pergunta era de uma menina, provavelmente ela deve ter ido em algum médico e algum médico escutou um sopro nela e deve ter falado, então a família fica em alerta. Né? Mas se essa criança tem um desenvolvimento normal, ela brinca, ela corre, ela não fica roxinha, provavelmente é um sopro fisiológico. Aí vai precisar de uma avaliação naturalmente de um médico, de um cardiologista, para escutar esse sopro, avaliar direitinho a característica do sopro. E aí a gente tem um exame que chama ecocardiograma, que avalia a estrutura do coração, para ver se tem problema na válvula ou não. Né? Mas em idade escolar, em torno de até 40% das crianças podem ter um soprinho. Né? E provavelmente a grande maioria dessas crianças sopram um sopro fisiológico, um sopro normal. Né? E com o passar do tempo, cai na normalidade. Com o passar do tempo, ele desaparece. Né? Existem algumas situações, por exemplo, na gravidez, a mulher desenvolve sopro, porque aumenta em 40% o volume de líquido circulante no corpo dela. Então, o coração faz um soprinho, mas isso é normal, é um sopro fisiológico. A criança, quando está com febre, o coração acelera o batimento, pode fazer um soprinho também. Né? Entendi. Nós temos mais perguntas. Onde está lá? Doutor, quais são os sinais de uma parada cardíaca? Parada cardíaca, o sinal é típica. Né? Normalmente, a parada cardíaca ela é precedida de uma parada respiratória. Né? Por isso que chama parada cardiorrespiratória. Normalmente, a pessoa para de respirar e aí para o coração. Quando a gente encontra uma pessoa que está desmaiada, que está inconsciente na rua, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar se ela está respirando. Né? Primeiro tem que olhar a via aérea, a boca, ver se ela não se engasgou, nada. Então a gente tem que olhar para a pessoa, ver se ela está respirando, né? E aí olhar, ver se não tem nada obstruindo via aérea. E uma forma de perceber se o coração está batendo é palpando o pulso aqui no pescoço. Na altura do gogó, aqui você escorrega o dedo e você palpa a artéria carótida. E aqui, se você não sentir pulso, é porque esse coração parou. Então, essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. Então, aí é que é indicado aquela massagem cardíaca, né? Aquela opressão na região do externo, tem que ser uma pressão forte para poder bombear o sangue. E a cada 15 massagens, a gente faz uma ventilação para oxigenar o sangue. Né? Temos outra pergunta? Bom dia, doutor. Existem alimentos que ajudam a aliviar a hipertensão? Sem dúvida. A hipertensão é um problema muito comum, né? Ela afeta em torno de 30% da população. Na faixa etária de 30 a 60 anos, 30% da população tem pressão alta. E a chance de ter pressão alta aumenta à medida que envelhece. Uma pessoa de mais de 60 anos, 50% tem pressão alta, né? Existe uma infinidade de remédios, né, para pressão alta, existem os diuréticos, beta-bloqueadores, existem vários mecanismos de ação. Mas o que é fundamental é, na suspeita de pressão alta, a pessoa começar a fazer um acompanhamento, seja na unidade de saúde, seja com um médico, um médico particular, né? Então precisa, imediatamente na suspeita de pressão alta, começar a reduzir o consumo de sal, né? Primeira coisa, reduzir o consumo de sal, aumentar o consumo de vegetal, porque o vegetal é rico em potássio e o potássio baixa a pressão. Para você ter ideia, a recomendação é que a pessoa coma 400 gramas de vegetal por dia, para ajudar a reduzir a pressão.
Tem estudo mostrando que com ingesta de vegetal aumentada, a gente reduz a pressão alta. Então, reduzir o sal, comer bastante vegetal, que não é difícil, né? Comer uma fruta de manhã, comer salada no almoço, uma salada no jantar, consegue comer os 400 gramas de vegetal. E aí começar a fazer além do acompanhamento, naturalmente vai ter que começar a se movimentar, né? Quer dizer, o ideal é a gente começar a se movimentar antes que apareça a pressão alta, né? Não é para esperar aparecer a pressão alta para daí querer mudar o estilo de vida, então tem que começar já, né? Mas antes de decidir por uso de remédio, a gente faz uma avaliação cardiovascular. Então avalia a idade, avalia a presença de fatores de risco e começa já as medidas não farmacológicas, que é a dieta, que é o exercício. Se a pessoa não melhora e tem níveis pressóricos elevados, é aí que a gente começa com medicamento. Então, o medicamento fica reservado para aqueles casos de pessoas que têm pressões mais elevadas e que têm um risco cardiovascular maior. Bom, eu conversei com o doutor Luiz Henrique. Doutor, muito obrigado, bem esclarecedor. Fica aqui o programa Cidade na TV, portas abertas. Com certeza nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores, porque numa outra oportunidade o senhor possa estar aqui conosco, mostrando aí essas dificuldades, mostrando essa questão. Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder falar um pouquinho sobre a prevenção dessas doenças, de cuidado, né, porque acho que é uma responsabilidade de todos, né, de cuidar da saúde. Eu agradeço e desejo um bom carnaval a vocês. Obrigado, doutor. E você que precisar, entre em contato conosco aqui, nós vamos indicar o doutor Luiz. Aí você que está aproveitando esse carnaval, feriado, o povo fala que começa o ano que vem, o ano só começa depois do carnaval, segunda-feira é época, então você vir para cá, deixar sua viagem, entrar na rotina e cuidar da sua saúde. Está aí as dicas do programa Cidade na TV, que chega ao fim nesta segunda-feira de carnaval. Um beijão a todos vocês que estão acompanhando nós aí do outro lado da telinha. E amanhã tem mais Cidade na TV, aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.